Amigos, abra comigo nesta noite a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, versículos de número 15 a 17. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 15 a 17, estas palavras: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O título desta mensagem nesta noite é A Origem do Mal e a Promessa de um Salvador. Queridos amigos, quando uma pessoa é tomado por um senso de curiosidade, um desejo de conhecer algo em sua volta, um costume, uma situação diferente, um acontecimento, a atitude natural de qualquer pessoa é buscar, é inquirir. O inquérito é feito para descobrir a razão, a causa de algo diferente, algo que lhe chama a atenção. Cada um de nós nesta noite, cada ser humano ao longo da história possui esta inclinação por saber, por compreender as coisas. E essa inclinação é mais do que uma curiosidade por saber o porquê das coisas, e é na verdade um desejo, uma inclinação profunda por sentido, por propósito da vida e da existência. Quais são as grandes perguntas que nós temos? Quais são as grandes questões que todo ser humano volta novamente e novamente a considerar? E logo que nós entramos em nossa vida, nos entendemos como pessoa, nós começamos a buscar, conhecer e buscar a resposta dessas questões. Bem, quando nós deixamos a infância e nos tornamos pessoas conscientes do nosso ambiente em volta e da vida, nós começamos a observar o mundo em nossa volta e certas questões se levantam dentro de nós. E nós descobrimos logo no início da vida que há algo errado com o mundo, que há algo errado com o ser humano, que o mundo e o ser humano não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, não é verdade? Algo parece não ter dado errado, algo parece estar faltando. Este é um sentimento que começa a brotar dentro de nós, mesmo na infância. Por que tanta miséria, tanta catástrofe, tantos maus sentimentos, tantas divisões, tantos crimes, tantas enfermidades? Porque as coisas não dão certo tantas vezes, elas se acabam, elas desmoronam, porque coisas boas não permanecem para sempre, porque há tanta separação entre amigos, porque há tantos conflitos e desentendimentos? São perguntas que aos poucos se levantam dentro de nós, conforme nós observamos o mundo em nossa volta e mesmo conforme nós observamos o estado do nosso ser interior. Dentro de nós parece que é um senso de insatisfação, não é verdade? Mesmo um vazio às vezes. Há também esse estigma da morte, o medo que nos persegue a respeito da morte. Nós nos afastamos deste assunto, nós trememos diante dela, na verdade. Parece que esse é um mundo tomado por dificuldades. E nós perguntamos: como pode um mundo, então, criado por um Deus poderoso e perfeito, estar tão caótico, em decomposição? O que aconteceu é a grande pergunta. O que está errado em nossa volta? Essas perguntas se levantam e essas são as perguntas mais profundas de nossa existência. E obviamente, como seres racionais que nós somos, para nós respondermos essas perguntas, nós precisamos, há uma inclinação em nós de buscar a origem das coisas, não é verdade? O início, o porquê, para saber por que as coisas deram errado, o que aconteceu. Mas veja, nós não temos uma máquina do tempo, embora nós desejaríamos muito, não é, poder entrar numa máquina do tempo e voltar à antiguidade, ver como as coisas aconteceram, estar ali talvez invisível, observando, entrando nas câmeras, saindo nas ruas e vendo as coisas, entendendo por que hoje em dia as coisas são como elas são. Nós não temos uma máquina do tempo para realizar isso. Agora, é muito importante conhecer a origem das coisas, para nós sabermos porque as coisas hoje são como elas são. E você concordará comigo que para alguém conhecer o porquê das coisas em nossa volta, uma coisa importante, mais uma vez, é conhecer a origem dessas coisas. E você concordará comigo também que para conhecer a origem verdadeira de algo, você precisa de uma fonte de informação segura, verídica, confiável, não é verdade? Você precisa, assim por dizer, de uma fonte primária, original, um documento que testifica daquele acontecimento original.
E assim você pode encontrar respostas e entender o porquê das coisas hoje. Bem, por que eu estou dizendo isso? Porque é para que você perceba, meu amigo, quão vital é a Bíblia, este livro divino. Quando nós nos deparamos com as perguntas mais profundas, as mais importantes da nossa existência, é a Bíblia quem responde essas perguntas. É a Bíblia quem põe o dedo, quem toca de uma maneira clara e direta nessas grandes perguntas da nossa existência. Essa é a fonte segura, onde nós devemos buscar respostas para as maiores questões da nossa existência. É na Bíblia. É aqui que nós encontramos, neste livro divino, uma descrição, embora extraordinária, fora do comum, sobre o ser humano, sobre a personalidade humana, sobre a história humana, porém uma descrição verdadeira, genuína, em toda a literatura disponível a respeito dessas questões. A Bíblia, veja você, é o único livro consistente, o único registro lógico, é o único texto que está de acordo com a realidade que nos cerca e a realidade dentro de nós. Se você coloca a Bíblia, a palavra de Deus, de lado, então você se encontra à mercê de opiniões, especulações humanas. Por mais plausíveis e interessantes que elas sejam, elas estão baseadas na imaginação humana. Somente a palavra de Deus traz o registro da queda do ser humano no pecado, como a única explicação possível para a condição presente do ser humano. Somente a Bíblia faz isso. Somente a Bíblia mostra que a queda do ser humano no pecado é a resposta para o seu estado espiritual de vazio, calamidade moral e da sua morte física e espiritual. E a pergunta que é feita a todo tempo por pessoas que de fato não conhecem a palavra de Deus, a Bíblia, é a seguinte: você encontra isso o tempo todo. Se Deus é perfeito, por que então tanta imperfeição, desigualdade neste mundo? Você ouve isso o tempo todo. Porque o pecado se manifesta em todos os seres humanos, em todas as épocas, em todas as civilizações, e não há cultura, família, rico, pobre, que esteja isento das consequências do pecado. E a resposta a esta pergunta está aqui neste livro. Rejeite a explicação da Bíblia, ponha de lado este livro e as declarações de Deus, o Criador, nestas páginas, e você não tem para onde ir. Você se encontra à mercê da imaginação humana. Querido amigo, aceite essa explicação da palavra de Deus, então você entende que o pecado é universal e que todos nós compartilhamos de um mesmo ancestral, e assim a Bíblia é verdadeira em dizer que em Adão, o primeiro homem, todos nós caímos, todos nós morremos. Somente o registro da palavra de Deus, a Bíblia, explica o mistério da morte, que, como diz Paulo em Romanos, por um homem entrou o pecado no mundo, e a morte entrou pelo pecado, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Somente a Bíblia faz declarações como esta, e somente neste registro nós temos uma explicação clara sobre o mistério da morte. E é para a Bíblia nesta noite, nesses poucos minutos que nós temos diante de nós, que nós queremos nos voltar para entender o ser humano como ele é e o que aconteceu com ele. Queridos amigos, neste capítulo de número 3 de Gênesis, está fundada como um pivô, uma coluna única, toda a nossa teologia. Tudo que é registrado na Bíblia se coloca em cima deste capítulo 3 de Gênesis. A cruz do Salvador, a sua ressurreição, a pregação do Evangelho nesta noite, neste lugar e no mundo inteiro, se sustenta sobre a veracidade desse terceiro capítulo de Gênesis. Nesse capítulo está a chave para a compreensão do porquê das guerras, da crueldade, da hostilidade, da desigualdade social gritante, do egoísmo absurdo que nós vemos em nós, nas pessoas em volta. Aqui está a chave para entender um dos grandes mistérios também de toda a cultura, de toda a sociedade. Por que é que as pessoas naturalmente são tão antagonistas contra Deus e a sua palavra? Por que é que as pessoas, o ser humano, parece estar sempre se escondendo, fugindo de Deus? Por que há essa inclinação em cada ser humano diante de uma verdade tão maravilhosa como a palavra de Deus? A Bíblia explica. No capítulo de número 2, no versículo de número 15, nós lemos que o Senhor Deus tomou o homem que ele criara e o pôs no jardim do Éden para lavrar este jardim e o guardar. A primeira profissão, jardineiro.
E nós lemos que o Senhor tomou aquele homem criado à sua imagem e semelhança, com perfeição moral e poderes fantásticos, e Ele colocou este homem em um lugar maravilhoso. Pense sobre aquele mundo original criado por Deus, belo, perfeito, em simetria, em balanço, em beleza, em coisas gloriosas. E ali dentro deste mundo perfeito criado por Deus, Deus separou uma parte chamado Éden, um lugar belo, um lugar que confluía todo o poder da criação. E naquele lugar chamado Éden, dentro dele, Ele separou um lugar e plantou um jardim belíssimo. No mundo belo e poderoso, em um lugar muito belo, dentro desse lugar, Ele criou uma beleza incomparável, um jardim. Ali naquele jardim Ele colocou um homem perfeito que Ele havia criado. E em seguida nós lemos que Ele foi dado, logo ao nascer, logo ao vir a sua existência, consciente, capaz, em relacionamento com o seu Deus, tendo sido colocado para cuidar daquele jardim, logo na sequência Ele foi dado um comando por Deus. Veja você, o único comando, versículo 16 e 17, e ordenou o Senhor Deus uma ordem ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que exatamente nós perguntamos foi esta fruta do conhecimento do bem e do mal? Espero que você esteja acompanhando essa narrativa, ela é muito importante. Ela está na raiz de toda a nossa existência aqui nesta noite. O que exatamente, meus amigos, foi esta fruta do conhecimento do bem e do mal? Bem, deixe-me dizer logo de início, não era uma maçã. Essa é uma ideia em voga, é originária da mitologia grega. Essa fruta do conhecimento do bem e do mal era o símbolo de um mundo, de uma existência alternativa, onde valores, onde experiências contrárias aos santos padrões perfeitos de Deus poderiam ser explorados e experimentados pelo ser humano. Esse é o significado desta fruta, desse comando. Deus havia, assim por dizer, comprimido todos os 10 mandamentos, a sua lei moral perfeita, com todas as suas exigências, em um simples e único dever, em um comando: não comerás do fruto da árvore do bem e do mal. O que significa dizer isso? Adão, Eva, não busque experimentar o que seria a vida sem Deus. Nossos primeiros pais tiveram uma liberdade intelectual maravilhosa, eles não eram como nós somos. Eles tinham também toda a felicidade possível repousando sobre um único requisito de obediência: obedeçam-me, confiem em mim, em nunca tomar deste fruto. Era um teste, não é? Era um teste, é claro que era um teste. Por quê? Porque eles tinham a capacidade de escolha, a capacidade de escolher entre uma coisa e outra. O arbítrio do homem, na origem, era livre, dado por Deus. Ele tinha a capacidade de escolher. Era um teste porque ele possuía a capacidade de atravessar este teste. Ele tinha a capacidade de aceitar, obedecer ou rejeitar. E assim eles deveriam escolher livremente, por sua vontade, por seu intelecto, amar, servir e submeter-se a Deus. Deus não criou robôs. Deus não criou pessoas previamente programadas. Ele criou um ser humano à sua imagem e semelhança, e lá antes da queda, antes daquela linha do pecado, ele tinha esse arbítrio poderoso e livre para escolher por sua volição amar a Deus, obedecer ao seu comando. Esse mundo que nós vivemos, um mundo sem Deus, assim por dizer, não existia ainda, queridos amigos. Mas no instante em que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, esse mundo surgiria para eles e para nós. Um mundo onde o oposto e a negação de todas as coisas preciosas estariam disponíveis. Um novo mundo, um mundo, isto é, de antivalores morais. Esse mundo seria, em certo sentido, veja você, criado pelo próprio homem. Bem, esse teste que Deus colocou diante de Adão não estaria ali para sempre. Certamente Deus não colocaria um teste para sempre diante de Adão e Eva. Aquele teste foi colocado diante do homem criado à imagem e semelhança de Deus por um período. Nós não sabemos por quanto tempo aquela árvore, aquele comando estaria ali, certamente por um tempo perfeito. E uma vez que cumprido o teste, passado o teste, a eternidade com Deus.
a eternidade com o seu Criador. Mas quanto tempo eles passaram no paraíso? Nós perguntamos, bem, nós não sabemos. Alguns comentaristas dizem 1 dia apenas antes de morrerem. É difícil afirmar, não é? Talvez 3 dias, o primeiro sendo criado, o segundo descanso do sabá e o terceiro esta narrativa, mais menos de 1 semana. Quão pouco tempo na presença de Deus, quão pouco tempo no jardim do Éden. Queridos amigos, antes da queda, Gênesis 3 descreve um jardim de belezas fantásticas. Um jardim de belezas indescritíveis, um ambiente cheio, veja, de pureza, um ambiente cheio de perfeição, de felicidade, um ambiente de poder moral e, acima de tudo, era um ambiente de comunhão íntima, direta com o Criador. Esse era o ambiente do jardim do Éden. O primeiro casal, meus queridos amigos, eles tinham uma harmonia perfeita, não havia rixa entre eles, não havia suspeita, não havia desconfiança, nenhuma discórdia. Eles experimentavam toda a sensação pura e prazerosa conhecida ao ser humano ali naquele lugar criado por Deus. E eles habitavam em um lugar perfeito e eles tinham também um corpo perfeito. Não é maravilhoso? O seu paraíso não tinha pecado, não tinha mágoa, não havia traição, não havia tristeza, nem decepção, nem medo, nem morte, nem desespero, nem despedida, nem dor, nem cansaço, apenas energia ilimitada, satisfação intelectual ilimitada, grandes poderes, grandes capacidades. Pois ali, querido, ali era um lugar não somente sob o poder protetor da bondade inabalável de um Deus Todo-Poderoso, mas onde o próprio Deus andava com o ser humano no início. Que lugar! Que lugar tremendo era este jardim. Nada se deteriorava, nada decaía, um lugar de beleza inexorável. Todavia, queridos amigos, foi este cenário tão belo, o cenário para o maior ato inimaginável possível de traição que um dia aconteceu na história da humanidade. Quando o homem traiu seu Criador e se rebelou contra ele, e toda a harmonia, e toda a paz, e toda a beleza, e toda a concórdia, de repente se foi. E no lugar destas coisas, o que nós vemos em nossa volta hoje: caos, miséria, tragédia, morte, decomposição moral, decomposição física, morte e separação. O que poderia ter levado isso a acontecer, nós perguntamos. Bem, nós lemos aqui no versículo de número 1 do capítulo 3, então, que a serpente é introduzida na narrativa. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Bem, a palavra astuta aqui não é uma palavra negativa no original. A serpente aqui, ela é uma criatura de Deus. Mas nos é dito que ela era astuta, o que significa dizer que aquela serpente, ela tinha um instinto e uma percepção do seu ambiente em volta muito grande. Esse talvez seja o significado de astuto aqui. Astuto não quer dizer mal, porque nós estamos falando aqui do animal, da serpente, não de Satanás. E nós lemos que Deus criou todas as coisas perfeitas. Todavia não era a serpente por si mesma que falava com Eva, mas Satanás através dela. Bem, nós não somos informados como isso aconteceu, porque o texto já entra imediatamente na narrativa, mostrando o diálogo. E é isso que nós começamos a ler a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás, através dessa serpente, se dirige a Eva e fala com ela. E esta disse à mulher: bem, Satanás, você sabe, não pode se encarnar, ele não pode se materializar, não lhe foi permitido isso após a sua queda, nem o poderá fazer até o final dos tempos. Assim, ele deve se contentar em falar através de um instrumento, pela boca de uma serpente, nós lemos aqui. Por que essas coisas são registradas? Bem, para que nós possamos aprender algo a respeito de Satanás. Que ele é um ser real, que ele está nesse mundo, que ele é um inimigo cruel das almas humanas. E como no início, ainda hoje ele trabalha para roubar, para matar e para destruir. E nós aprendemos aqui algo muito importante, como Satanás opera, por isso que há esta narrativa registrada aqui. Nós somos informados que a esfera de operação do diabo é uma esfera espiritual ou religiosa. E o objetivo principal do diabo é sempre se colocar entre a alma e Deus, entre o homem e o seu Criador, e desviar o coração do homem de seu Criador,
e inspirar a confiança e a dependência do ser humano nele próprio, o diabo. Você percebe isso? Deus colocou isso aqui para o nosso aprendizado. Ele busca usurpar o lugar de Deus e fazer das criaturas de Deus seus próprios filhos e servos voluntários. E a sua obra, então, consiste em substituir a palavra de Deus pelas suas próprias palavras. Querido amigo, a atividade, o método de Satanás continua a mesma, os mesmos hoje em dia. Como ele opera, deixa-me ser breve aqui, o método de ação de Satanás é o mesmo ainda hoje. Veja o que ele diz, versículo 1. E disse ele à mulher: é assim que Deus disse. Essa é uma pergunta, não é um questionamento. Primeiro ele começa a lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Ele sugere: será que realmente Deus quis dizer isso que você ouviu, Eva? É realmente isso que Deus disse? Poderia Deus dizer algo dessa natureza e teor? Não é exatamente assim em nossos dias que Satanás opera. Toda tentativa feita hoje e o esforço para desacreditar a inspiração divina deste livro, a diminuir a sua autoridade como a voz de Deus, é nada mais do que uma repetição da antiga mentira. É assim que Deus disse mesmo neste livro. Está Deus realmente dizendo estas coisas? Acaso eu sou um pecador completo e eu necessito de um Salvador? Acaso não há esperança para mim baseada em meu próprio esforço? Será que Deus disse isso mesmo? Será que um só caminho, um só Salvador? Será que é arrependimento de pecados mesmo? Será que Deus está dizendo a verdade quando Ele diz que eu sou um pecador e sem Jesus Cristo e sem buscá-lo como um pecador eu nunca serei salvo? Acaso Deus está dizendo isso? Segundo, ele substitui a palavra de Deus por suas próprias palavras, porque ele diz à mulher: acaso disse Deus isso? E na sequência ele diz: certamente, as suas palavras, certamente não morrerás. Nós vemos esse princípio ilustrado nas parábolas do Senhor Jesus Cristo em Mateus 13. O Senhor Jesus Cristo, ele lança a semente e imediatamente o diabo segue semeando o seu joio. É triste, não é? Que enquanto as pessoas, veja você, eu conheço muitas delas, enquanto as pessoas se recusam a crer na palavra do Deus vivo, elas são bastante crédulas para aceitar todo tipo de mentira e seguirem crendices e horóscopos e filosofias humanas e cristais, intuições e amuletos e todo tipo de coisa, enquanto eles desprezam a palavra de Deus, racional, lógica, revelada neste livro divino como a resposta para todas as coisas. Elas estão prontas a aceitar todo tipo de coisa absurda, ridícula. Elas não aceitam a palavra de Deus, mas não têm dificuldade em crerem na mentira. Em terceiro, Satanás ousa lançar dúvidas sobre a bondade de Deus e questionar a perfeição de Deus, versículo de número 5. Porque Deus sabe, Eva, que no dia em que dele do fruto comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Em outras palavras, o enganador sugeriu que Deus estava despoticamente suprimindo e negando ao ser humano algo que seria de grande vantagem para eles. Ele torce as palavras de Deus, ele substitui as palavras de Deus pela sua própria palavra e ele lança dúvidas sobre o caráter e a bondade de Deus. Não é malicioso, não é poderoso este ser, e a sua isca, querido amigo, apresentada na forma de uma promessa: certamente não morrereis, porque Deus sabe que os teus olhos serão abertos e você conhecerá e será como Deus. Se somente Eva cresce em sua mentira, em vez de crer na palavra de Deus, Satanás estava dizendo: ela sairia ganhadora nessa situação. E ela obteria conhecimento e sabedoria previamente negada por Deus a ela e ao seu marido. É a mesma mentira, meu querido amigo. É a mesma atração de nossos dias. Satanás oferece à sua mente e à minha mente uma mentira. A mesma oferta, ele diz: deixe de lado Deus, deixe Deus de lado. Você não precisa de um Criador, de um Deus pessoal, um Deus com quem você se relacione, que conhece o teu pecado, que tem uma vontade, uma lei. Você não precisa deste Deus, a vida é tua, está em tuas mãos. Você pode crer num Deus, uma força abstrata, fazer o teu melhor, dizer a si mesmo: a minha ideia sobre Deus é essa, contanto que eu seja bom, eu vivo dessa maneira, daquela. Viva a tua vida. Você experimentará e conhecerá coisas muito mais prazerosas e satisfatórias do que buscar a Deus. Você percebe a mesma mentira que ele fala à nossa mente e coração.
Querido amigo, será que nesta noite você se encontra debaixo do poder do diabo e de uma mentira? E você não percebe que a razão por que você se afasta de Deus e da palavra de Deus, e você tem uma preguiça e uma revolta com esta verdade, e você não percebe o valor e a gravidade desta verdade, é porque o diabo, ele coloca diante de você e em mim como uma cenoura, e como os animais irracionais nós seguimos atrás dessas atrações para alimentar o corpo e o estômago, enquanto nós esquecemos de nossa alma. Ele nos trata como animais. Não é incrível que o homem criado à imagem e semelhança de Deus seja tratado como um mero animal? Assim ele entrou naquela serpente para enganar a coroa da criação de Deus, e assim ele nos coloca em seu bolso, e você se acha uma pessoa independente, original. Qual é a razão desta situação? Nós lemos essas palavras trágicas no versículo 6 e versículo 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Deixe-me fazer esta pergunta, talvez esteja na sua mente. Por acaso estava Eva inclinada, propensa a cair nesse pecado? Acaso essa era uma tentação incontrolável, para além de suas forças, acima do seu poder e capacidade de rejeitar? Queridos amigos, não. Acaso Eva era uma moça inocente, ingênua, acabara de nascer, de ser criada, e foi tentada por um poderoso ser e levada momentaneamente a tomar uma decisão errada pela tentação, então posteriormente punida mais do que era necessário por ter crido numa mentira? Será que isso aqui não é um exagero? Será que ela estava inclinada a pecar desta maneira? Não, queridos amigos. O jardim do Éden, nos diz a palavra de Deus, era um lugar de inocência, mas não um lugar de ingenuidade. Nós sabemos que Eva não era apenas uma mulher tremendamente bela, mas também, como Adão, Eva era poderosamente inteligente. Porque Deus disse que todo o seu trabalho criativo, eis que tudo era muito bom. Nunca houve, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, humildade e poder intelectual e beleza tão maravilhosamente unidos e combinados em uma pessoa só como Adão e Eva. E se você se lembra que a origem de todos os dons naturais residiam em Adão e Eva, então nós podemos ter certeza que Eva e Adão compreenderam a questão da sua tentação com clareza, com uma clareza e uma perspicácia penetrante antes de fazerem a sua escolha fatal. Eva entendeu, ela compreendeu o que estava por trás daquelas palavras de Satanás, com uma clareza e uma capacidade intelectual poderosa que ela tinha. Ela entendeu com perspicácia o que estava por trás antes de fazer a sua escolha. A advertência de Deus foi pesada, a advertência de Deus foi analisada, e a advertência de Deus foi então rejeitada. Ela parou para julgar, ela parou para pesar na balança e a considerar e a ponderar antes de sua ação. Não foi um ato de impulso, foi um ato inteligente, foi uma escolha pensada, ponderada, consciente, decidida. Assim, queridos amigos, é o pecado. Apesar de haver uma atração dentro de nós escolhemos conscientemente pecar contra o nosso Criador, nós escolhemos abraçar essa tentação, nós pensamos o prazer dela, nós ponderamos e nós abraçamos o nosso pecado, e é por isso que nós somos condenados em nossas consciências diante de nosso Deus. Deus é justo em nos julgar. Nós não somos pessoas inocentes e ingênuas. Nós sabemos muito bem o que nós escolhemos fazer. O pecado é a nossa culpa. Querido amigo, você percebe que você um dia não será condenado diante de Deus apenas por ter dado a culpa de Adão, mas porque você consistentemente, conscientemente, voluntariamente tem escolhido quebrar as leis de Deus que Ele imprimiu em tua consciência. Quão profundamente triste, não é? Para Eva, quão triste. Tudo era uma questão do que era bom para o paladar, boa aparência,
bom para um campo inteiramente novo de descobertas e conhecimentos. Deus havia declarado que aquele fruto era mau e ruim, tão ruim que poderia os matar, mas Eva e então Adão escolheram acreditar o contrário, que isso seria muito bom e que isso lhes conferiria um status desejável. Amigos, nós observamos isso em nossa sociedade atual, onde os valores de Deus são flagrantemente trocados em favor do que as pessoas querem fazer para satisfazer as suas luxúrias e as suas aspirações egoístas. Tudo hoje em dia é uma questão do que eu prefiro, o que é melhor para mim, o que está de acordo com o meu gosto, o que eu posso fazer para satisfazer as minhas buscas egoístas. Tudo hoje em dia é uma questão do que é melhor para mim. Se Deus tem declarado algo como mal, algo como perverso, algo como errado em sua palavra, algo que por fim levará à morte, então o homem acaba por legalizá-lo e fazer uma parada para expor tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. É assim que nós nos encontramos em nossos dias. Os valores de Deus são rejeitados e nós pisamos por cima dessas verdades. A partir do momento em que Eva pesou as palavras da serpente e ela contemplou um fruto proibido e desejou seus supostos benefícios, e até aquele momento de ela ter pensado e contemplado, em que a sua mão então se levanta para tomar daquele fruto e comer, certamente um período de alguns segundos, talvez minutos, passaram entre contemplar e ponderar aquela coisa e tomar daquele fruto. Um tempo de segundos ou minutos se passou, durante o qual um grupo de pecados se desenvolveu como um avalanche dentro da mente e do coração de Eva. O pecado começou, portanto, momentos antes que a fruta fosse realmente tomada. E não só um pecado, uma ofensa, mas, amigos, muitas que se uniram em um pecado composto e terrível e maligno em proporções. Que coisa pequena, algumas pessoas dizem, não é? Veja essa Bíblia, veja esse livro dos cristãos, essa Bíblia, este livro. Que coisa absurda, dizem os cínicos, não é? Que todo o futuro da raça humana deveria se transformar ou ser transformado por um pequenino ato de desobediência, tomar uma única fruta e comer. Que coisa ridícula, que coisa absurda, que deveria Deus colocar tudo que nós vemos em nossa volta e todo o futuro da humanidade seria transformado por um único ato, tomar uma fruta e comer. Bem, mas você pode também descrever toda a destruição de Hiroshima e Nagasaki apenas em termos de uma pequena fissão nuclear que ativou uma bomba atômica. Nós não olhamos apenas para a tomada da fruta e a ingestão da fruta, mas tudo que imediatamente se envolveu e nasceu ali por trás disso. Não apenas o dedo no gatilho, mas a mente que está por trás do ato e o resultado do ato. Isso é o que Deus tem dito. Eva disse a si mesma: isso é o que eu tenho direito de ter, isso é o que eu tenho direito de possuir. Deus está injustamente mantendo isso, escondendo isso longe de mim. E foi então naquele momento que a raça humana desviou o seu olhar de seu Criador, e todos os valores opostos e antivalores passaram a existir, e os opostos da vida, do amor, da pureza e da beleza entraram na existência humana. Quantos pecados estão envolvidos neste pequeno ato? Você já se perguntou, já parou para pensar? São inúmeros, não é? Observe a sequência de pecados no versículo de número 6. Nós lemos essas palavras: e viu a mulher que a árvore é boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Roubo, tomou do seu fruto. Desobediência, comeu quando Deus disse: não comerás. Assassinato, deu também ao seu marido. Rebelião, e ele comeu com ela. Formação de quadrilha, comeu com ela, os dois juntos em um coluio. Ingratidão, descrença, deslealdade, orgulho. Por trás de cada pecado, meu querido amigo, há uma família de outros pecados. Um pequeno ato, uma pequena fruta. Pense sobre um pecado em particular, o pecado do adultério. Que pecado horrível e destrutivo. Será que alguém um dia, um homem ou uma mulher, sai pela rua
e de repente tropeça e adultera do nada, sem ter previamente pensado a respeito disso? Claro que não. Antes que um pecado como esse venha à superfície da realidade, em sua mente, em seu coração, ele contemplou a possibilidade deste pecado e o desejou. Ela buscou e em seu pensamento ele já adulterou, em seu pensamento ela o fez. E então muitas oportunidades se levantaram para colocar os seus olhos sobre o corpo de uma pessoa que não era o seu esposo ou esposa. E aquele desejo no íntimo foi se formando, aquela concupiscência, uma mentira, uma deslealdade, uma traição no coração, uma inveja, uma cobiça. Tudo isso se formou antes de que aquele homem ou aquela mulher traísse a sua esposa. Assim, o pecado não foi apenas colocar a mão sobre uma fruta. Nós lemos sobre o resultado e a consequência do pecado no versículo de número 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Inocência perdida, malícia toma conta da alma. Então foram abertos olhos de ambos. E aqui, meus queridos amigos, eles adquiriram uma consciência do pecado, uma consciência do bem e do mal. Uma consciência do bem e do mal, por experiência do mal que causaram e o bem que perderam. E aqui está dentro de cada um de nós. Você e eu possuímos esta consciência do bem e do mal. E todas as vezes que nós estamos prontos a pecar contra o nosso Criador, há dentro de nós um alarme, uma sirene que se levanta e soa dizendo: isso é errado. Esse é um pecado contra o meu Deus. Mas nós seguimos em frente, passamos um rolo compressor sobre a consciência para pecar e para justificar o nosso pecado e para dizer: eu tenho direito, eu não aguento essa pessoa, eu tenho direito à felicidade, à vida e à liberdade, eu tenho direito de crescer, eu tenho direito de fazer o meu destino. E a nossa consciência nos acusa, e ali naquele dia nós adquirimos essa consciência do bem e do mal. Assim nós não somos inocentes diante de Deus. O resultado do pecado foi esta inocência perdida. Então nós lembramos sobre a vergonha e o remorso que eles nunca tinham experimentado antes. Conheceram que estavam nus. Satanás, meu querido amigo, pare para pensar. Satanás prometeu dar a eles um imenso, um grandioso conhecimento. No dia em que comeres, certamente sabereis coisas gloriosas e profundas, como Deus sabe. Essa foi a promessa da mentira do diabo. Satanás lhe prometeu que receberiam um grande conhecimento. E aqui está o conhecimento que receberam: da sua falência moral, da sua vergonha, da sua morte, do seu distanciamento de Deus. Você terá prazer com aquele pecado, ele te satisfará, você terá liberdade na vida. Aqui está a promessa do diabo. Agora eles conheceram, agora eles experimentaram o mal e o bem que perderam por terem crido na mentira e se rebelado contra o seu Criador. Quantas coisas terríveis! Seus olhos foram abertos, eles conheceram o bem que perderam, o mal que realizaram, o conhecimento do bem e do mal. Quando nós pisamos sobre a voz de Deus na consciência para pecar contra Deus e seguirmos em frente, nós passamos imediatamente a ter um conhecimento lá no íntimo de nossa transgressão, porque Deus não permitirá que eu me rebele contra Ele e siga o meu pecado sem que Ele me notifique do meu pecado. E todas as vezes que nós pecamos, um boletim de ocorrência, assim por dizer, é registrado no céu. Como? A minha consciência marca o meu pecado. E diz a palavra de Deus no livro de Hebreus que naquele dia, quando você subir à presença de Deus, e eu também, e você for trazido a prestar conta diante de Deus, a tua consciência, como uma caixa preta, não é? De um avião que caiu na profundeza do oceano, será como que aberta, e todas as vezes que você pisou sobre a lei de Deus, e escolheu e decidiu abandonar o conhecimento de Deus, e seguir em frente ao teu pecado, como que será trazido para fora, para te acusar diante da lei de Deus, e te julgar, e te condenar, e te banir da presença de teu Criador. Pisamos sobre a voz da consciência, nós passamos a ter o conhecimento da nossa transgressão, e a culpa é o subproduto do pecado que permanece dentro de nós, mesmo após anos e anos depois do pecado ter sido consumado. Querido amigo, deixe-me apelar a você nesta noite. Aqui está o registro de Deus sobre a origem do ser humano, sobre a sua queda, sobre o que está errado dentro de cada um de nós. Acaso você toma isso aqui como realidade?
Será que você percebe o que Deus está fazendo? Ele está dizendo a você e a mim a razão e o estado da humanidade hoje, o nosso estado, o nosso pecado, a nossa transgressão. Ele está dizendo algo de gigantesca importância, porque sem conhecer esta verdade, você e eu nunca buscaríamos a provisão de Deus, que é o Salvador que Ele enviou a este mundo. Tome isso com realismo nesta noite. Veja esse versículo de número 8. Versículo de número 7, na verdade, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Observe com clareza. E costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quais são as nossas folhas de figueira para cobrir a nossa vergonha e o nosso pecado? Religiosidade, moralidade humana, onde nós nos escondemos de Deus. No versículo 8 nós aprendemos que eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passava e passeava no jardim. Que palavras maravilhosas! O Senhor passeava no jardim onde Ele pôs o homem e a mulher no dia da viração. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ali está o seu Criador. E nós aprendemos aqui sobre a fuga do ser humano de Deus, fugindo de Deus, escondendo-se de Deus, evitando a Deus, para longe de Deus. Eu quero fugir, eu quero viajar, eu não quero estar num lugar onde eu ouço a voz de Deus. Eu não consigo sentar no sofá, eu preciso ligar a televisão, eu preciso pôr o fone de ouvido, eu tenho que fugir da voz da consciência. Deixe-me ver uma vida pelo mundo, em que eu possa ver novas coisas e continuamente ser alimentado em minha mente, para não pensar sobre o meu Criador e o meu pecado. Aqui começa a fuga do ser humano do seu Criador, fugindo de Deus, e ouviram a voz de Deus e esconderam-se. Mas a voz de Deus ainda fala na consciência e nós continuamos a evitá-la. Todavia, tentar fugir e esconder-se de Deus é nada mais do que o exercício de um gorila que fecha os olhos para imaginar que a realidade em sua volta não existe. Quão tolos, quão ridículos nós podemos ser, tentar nos esconder do Deus que vê a mente e o coração, esquecer que um dia Ele nos comandará a entrar em sua presença para prestar contas. Tudo começa a acontecer ali, vergonha. O ser humano começa a se esconder de Deus. Versículo de número 10, temer. Ele ouviu e disse: ouvi a tua voz no soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Vergonha, estava nu. Ele não entendia que estava nu. E essa é a diferença do ser humano criado por Deus e dos animais. Os animais andam sem roupas, eles não estão conscientes da sua nudez. Assim era o ser humano no início, mas agora nós temos a consciência do pecado e da nudez. E aqui nasce essa obsessão pela pornografia, pelo pecado, de ver, de falar, de buscar, que domina homens e mulheres, que está na mente, na consciência, na imaginação dia e noite, de pessoas que não nasceram de novo. Tudo começa aqui, eles se tornaram conscientes da sua nudez. Vergonha, inimizade contra Deus e contra o próximo nasceu aqui neste momento. A mulher que tu me deste me fez agir, é tua culpa, ó Deus, é culpa dela. Transferir a culpa, foi a minha esposa, foi a culpa dela que o meu casamento se esfacelou. Transferi o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha mesquinharia. Foi culpa do meu marido que não faz nada que presta. Transferir a culpa. Foi culpa dos meus pais que me criaram desta maneira. É a culpa da sociedade, é a culpa de fulano, das leis, da injustiça. Apontar para todo lado, nunca para mim. Eu sou o culpado, eu sou um pecador, eu escolhi, esse meu orgulho vil, essa minha mente mesquinha, esse meu comportamento terrível, essa minha malícia, este meu amor pelo pecado. Aqui nasce esta coisa de culpar a Deus e de culpar o homem. O orgulho, a dureza do coração. Adão culpa a sua mulher e a Eva culpa o diabo. Nós lemos no versículo 8 sobre a separação e alienação de Deus, vazio, distante de Deus, um senso de pecado e de morte. Todas estas coisas, então, maldição sobre a terra, versículo 17 em diante. Estas palavras tão terríveis, versículo 18, não é em diante. Quantas coisas terríveis nós encontramos aqui. A terra começa a se decompor, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Não havia dor antes, não havia espinhos, não havia abrolhos, não havia cardos. Comerás a erva do campo, antes foi dada apenas aos animais a erva do campo, a ele as frutas e vegetais.
No suor do teu corpo, do teu rosto comerás o teu pão até que te torne a terra. Desde então, essa tendência na terra, a sequidão e a floresta tomar conta de tudo, começou a brotar e a nascer. Os extremos da seca, os extremos das selvas peçonhentas. Antes jardim, antes a terra dava o seu fruto com naturalidade, agora maldição. A mulher que traria à luz um filho com alegria, agora com dores terríveis e absurdas. Tantas coisas horríveis, tantas coisas tremendas. E por fim a morte física, a morte espiritual e a condenação, neste versículo de número 18 que acabamos de ler. Versículo de número 19. Até que voltes ao pó, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Quantas coisas absurdas. As consequências do pecado, o resultado imediato estão ali. Um senso de culpa, imediatamente um senso de condenação dentro de si, estavam nus, de repente se sentiram expostos, envergonhados, se esconderam atrás de árvores, costuraram aventais de folhas, culpados. A culpa entrou na realidade de suas almas, sentiram-se manchados, sentiram-se corruptos, precisaram se esconder da luz de Deus, dos olhos de Deus. Um temor de Deus, não existisse temor de Deus, ouvir a tua voz e fugir. Antes andava com Deus, agora corre e se afaste de Deus. Ele perdeu a sua comunhão com seu Criador, aquilo de que ele se gloriava, andar com Deus, na presença de Deus. E ele experimentou a morte espiritual, separação do Senhor, foi banido daquele jardim, lançado para fora do paraíso. E então uma nova relação com a natureza. Ele agora deve trabalhar duro no suor do seu rosto. Quantas dificuldades, quantos obstáculos se levantaram. Nada daquilo havia, amigo. Nada daquilo havia. Morte física. Antes não era necessário que o ser humano morresse. Agora não é possível que ele não morra. Ele deve morrer. Ele irá morrer. Nós caminhamos, nós vemos a morte em nossa face, a decomposição. Em todo lugar, ele deve retornar ao pó de onde veio. Lendo uma vez sobre um puritano que falava sobre o resultado imediato da queda do ser humano no pecado, ele usa uma ilustração, um puritano inglês chamado John Hull, passeando pelo interior da Inglaterra, onde havia ainda muitos palácios, castelos. Ele comenta sobre o resultado da queda, que a queda do ser humano lembrava ele de um daqueles grandes palácios esplêndidos, bem construídos da Inglaterra, que um dia foi esplêndido, mas que agora estava em decomposição, verde, em pedaços. E havia um sinal ali, naquele palácio em decomposição, dizendo: um dia, tal e tal rei viveu aqui. E John Hull sugere o seguinte, que sobre cada homem e mulher está uma inscrição dizendo: aqui um dia Deus habitou. Ele não está mais ali, mas um dia ele habitou antes da queda. Ali o homem criado à imagem e semelhança de Deus, andando com Deus. Queridos amigos, há alguma esperança para o ser humano, alguma esperança para a sociedade, destruído, afastado do seu Criador. Há alguma esperança para nós quando nós somos confrontados com este retrato horrendo da queda, da destruição do pecado, longe de Deus? Será que não há uma esperança? Graças a Deus que há, porque no meio dessa desordem, dessa mentira, dessa tragédia, coração partido, homem e mulher longe de Deus, imediatamente nós vemos a misericórdia de Deus. E nesse mesmo contexto do capítulo 3, aqui está uma promessa gloriosa no versículo 15. No meio de tão grande desastre, uma promessa feita ao homem, dizendo: Deus para a serpente, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente, serpente, e a semente da mulher. Esta semente da mulher te ferirá, te esmagará a cabeça, enquanto tu lhe ferirás o calcanhar. Você percebe o que é isso? Eu devo encerrar aqui. Aqui está uma pepita de ouro, um diamante incrustado na lama. Essa é a primeira promessa de um Salvador que viria, Deus dizendo que da descendência daquela mulher pecadora nasceria um Salvador, que haveria de esmagar a cabeça dessa serpente naquela cruz, que aquela mulher também, em sua descendência, geraria este Salvador, e ele seria perseguido por essa serpente. O que é a história da humanidade?
O que é a história de Israel, toda a narrativa de Gênesis até o livro de Malaquias, sendo um desdobramento dessa promessa. Ali está a mulher e os seus descendentes, e logo ela imaginaria que o Salvador tinha nascido na pessoa de Caim, e o resultado é miséria e morte, é a consequência do pecado. E logo depois então Sete, e aquele homem começa a adorar a Deus de novo, e o tempo todo nós vimos os descendentes de Caim, a semente da mulher, ou a semente da serpente, assim por dizer, atacando aqueles que buscavam a Deus. O que é o desdobramento da história de Israel, senão os cananeus, os heteus, os heveus, tentando abafar e destruir, Satanás tentando destruir aquela nação por inteira, para que o Salvador não viesse. O tempo todo uma luta, um conflito no ventre, Esaú e Jacó, a mentira, o ódio dos irmãos de José contra o seu irmão, um tipo de Cristo, a perseguição contra Davi, mesmo dentro de sua família, esse combate, esse contraste entre verdade e mentira, a semente da serpente ao longo da história, e a semente da mulher que viria traçando por meio desta história até nascer naquele berço humilde, mesmo ali naquele início. Como o diabo usou Herodes para assassinar todas as crianças daquela cidade de Belém, a semente da serpente, o tempo todo até que nascesse o Salvador. Queridos amigos, ali está ele durante a sua vida e ministério. O tempo todo o diabo desejou matá-lo e destruí-lo. Quando ele apareceu publicamente naquela cidade de Nazaré, ali naquela sinagoga, eles ouviram as palavras do Senhor, e Satanás influencia aquele grupo de homens e mulheres, e eles levam o Senhor Jesus Cristo a um precipício, ao topo, ao monte daquela cidade de Nazaré, para lançá-lo pelo chão. Mesmo naquela tentação no deserto, querendo destruí-lo por inteiro, falando ao ouvido dos seus discípulos para que o abandonassem, para que o traíssem. Tantas vezes ele insuflou o coração dos seus filhos, fariseus e escribas, para matá-lo e pegá-lo antes da sua hora. Por toda a história, por toda a jornada, a semente da serpente, a semente da mulher, até que o Salvador veio, e por fim, como nós lemos, o seu calcanhar foi ferido pela serpente. Naquela cruz de dor e agonia ali, Satanás teve a sua vitória temporária, assim por dizer. Ele conseguiu, depois de tanta tentativa, colocar o Salvador na cruz, matá-lo, tentando destruir ali. Mas, querido amigo, entenda essa verdade. Foi ali que ele esmagou a cabeça da serpente, tornando-se pecado, um sacrifício pelo pecado, em meu lugar, se eu buscar. Ali ele venceu o diabo, ali ele venceu a morte, ali ele pagou no lugar de pecadores. Ali ele esmagou a cabeça do tentador, e um dia ele próprio o lançará no lago do fogo, de fogo e chamas. Ele venceu a morte. Que promessa tremenda no meio desta escuridão absurda. Quão chocante é ver o nosso pecado. A queda permite que Deus mostre algo do seu caráter que talvez nós nunca conheceríamos, o seu grande amor e a sua misericórdia. Uma salvação é anunciada, um resgatador viria, que um Salvador nasceria da própria semente da mulher. E aquele homem que foi enganado pelo diabo, ele próprio, Deus como homem, haveria de destruir o diabo. Somente por meio de um Salvador Deus poderia revelar a sua graça a um homem decaído, uma vez que o pecador não pode justificar a si mesmo, e o pecado precisa ser expiado, e a justiça da lei de Deus requer a punição. Que um ser eterno tenha tomado um corpo ou natureza humana para lidar com o pecado de consequências eternas, enfrentar uma morte eterna naquela cruz de dor e agonia, e vencer a morte para dar a ressurreição e a eternidade a homens e mulheres pecadores como você e eu. Não é maravilhoso? Paraíso perdido, o paraíso restaurado em Cristo Jesus. Amigos, pense sobre o Calvário, a cruz de Cristo. Pense sobre a sua vida. Será que você irá seguir pela vida como uma mera marionete na mão do diabo e ser guiado por ele com suas tentações em tua mente e coração? Até o final você não percebe que o objetivo dele é o mesmo: é lhe enganar, é lhe roubar a oportunidade de conhecer a Cristo, é lhe matar e lhe destruir. Como ele faz isso? Lhe mantendo longe de Deus até o dia em que você tem que entrar na presença de um Deus justo. E como nós respondemos a esta verdade? Com cinismo, muitas vezes. Nós não nos importamos, nós deixamos de lado. Querido amigo, o Salvador já veio a este mundo. Não é maravilhoso pensar sobre isso?
que depois de 2000 anos e tanto de história aqui nesta sociedade, nesta cidade de São Paulo, quando o homem já chegou à lua, já fez transplantes de coração e conseguiu quebrar o átomo e criar nanotecnologia, e nós vivemos nesta realidade que o Salvador já tenha morrido na cruz do Calvário e cumprido todas as coisas possíveis para a tua salvação, e você segue em frente pela vida como uma vítima do diabo e dos teus pecados, quando Cristo Jesus já cumpriu toda a justiça, e você irá parar um dia, talvez, no final da tua vida, e ser contado como, desculpe o termo, um mero animal que deixa o seu corpo sobre uma vala, para subir com a tua alma para a presença do teu Criador, tendo sido criado lá atrás com a imagem e semelhança do teu Deus, e vivido na mentira e no engano, quando Ele já morreu e já cumpriu toda a justiça. Você lança fora este convite para a salvação. Você passa por uma vida tão breve, um período probatório para a eternidade, sem pensar sobre estas coisas. Aqui está diante de você e de mim nesta noite a realidade da nossa natureza, o que está errado com o ser humano e a nossa sociedade em volta, a promessa de um Salvador e um comando a crer no Salvador. Como você crê, você reconhece a tua distância de Deus, você reconhece o domínio que o pecado tem sobre a tua vida, você reconhece a tua necessidade de perdão e salvação, e pensando e reconhecendo sobre estas coisas, você vem ao Salvador, você pondera, e você estende a mão, e você recebe o perdão, a árvore da vida, o próprio Salvador. Você se alimenta desta árvore, o seu sangue, o seu corpo. Pense sobre isso, querido amigo, como eu posso apelar à tua mente nesta noite. Pense sobre a tua alma. Amanhã, será que você estará aqui? Você está nessa igreja tão pequenina, não é? Numa rua em São Paulo. Quantas igrejas há em nossa volta? O que irá acontecer amanhã? Você irá pegar teu carro e dirigir, talvez viajar, passear de férias, há alguns planos, e você olha para essas coisas. Essa é a vida, essa é a realidade da vida. Não é não, meu querido. Aqui está a realidade. Você foi criado à imagem de Deus. Você não é um mero animal racional. Nós não somos animais. E aqui está a realidade. Nós caímos em pecado. Nós nos afastamos de Deus. A realidade da vida é uma realidade espiritual. E nesta noite, embora pareça tão simples, paredes, um homem pregando, abrindo um livro com páginas impressas, de papel, de celulose, eu aqui vestido, vou lanchar depois, vou dormir. A realidade é espiritual e ela está diante de você. Levante a tua mente para cima dessas coisas físicas e do teu pequeno plano para amanhã, e desse pequeno prazer passageiro que domina o teu pensamento. É tão absurdo que hajam pessoas que estejam ouvindo esta palavra nesta noite e a sua mente é que ele precisa comprar 1 litro de óleo no supermercado amanhã porque ele tem que fritar um frango. Eu tenho que levar a minha roupa na lavanderia. Eu preciso pagar o meu aluguel enquanto você está diante da vida e da morte. Quão tremendo é a nossa alma, não é? Quão grave é o nosso predicamento. Se essas palavras não falarem ao teu coração, o que mais falará? De que maneira você responderá? Se lá no fundo da tua alma você sente a tua culpa, se você compreende esta verdade, você pode mesmo aqui neste lugar orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não entendo profundamente essas coisas. Eu sei que eu sou um pecador e eu vejo o meu pecado a cada dia. Eu possuo uma alma eterna, me ajuda, ó Senhor. Me ajuda a entender estas verdades e te buscar de todo o coração enquanto eu estou aqui deste lado do túmulo. Me dá graça se eu não consigo sentir, se eu sou frio, se eu sou incrédulo, se essas coisas não me afetam, é a tua palavra, move os meus sentimentos. Ore isso ao Senhor, peça isso a Ele. Então, conforme Ele aquece a tua mente e o teu coração, venha a Ele e ore e peça e se entregue de uma vez por todas. E você sentirá estas verdades e você compreenderá. É como se uma porta se abrir, uma nova realidade. E você saberá que Ele te perdoou e você não será mais a mesma pessoa. Paraíso perdido, paraíso resgatado pelo Senhor Jesus. Um dia, queridos amigos, aqui nós concluímos.
esse fluxo da vida, milhões de pessoas nascendo, a cultura, a história, as civilizações seguindo neste caminho, nós chegaremos a um ponto de confluência final. Essa história está se acabando, este mundo está passando diante dos nossos olhos, e nós teremos que entrar na presença de nosso Deus. Mas se você o busca agora, você pode seguir confiante de que um dia você passará desse estado de calamidade, morte e decomposição, para entrar novamente para dentro daquele Éden recriado por Cristo Jesus. Será que Deus permitiria que toda a sua obra criativa seria destruída e lançada fora? Não, Ele determinou que uma multidão incontável de homens e mulheres reconheceriam seu pecado e o buscariam, e Ele os restauraria para dentro desse novo céu e nova terra, como nós ansiamos por este lugar maravilhoso, não é? A Bíblia diz que coisas que o ouvido não ouviu, os olhos não viram, estão preparadas por Deus para todos aqueles que o buscam. Busque-o nesta noite, ore a Deus, confesse a Ele, e Ele te ouvirá, e você saberá que Ele te amou e que Ele morreu em teu lugar, se você vier a Ele. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, estas coisas são tão grandes para mentes tão pequenas como as nossas. Nós necessitamos da iluminação do Espírito. Ó nosso Deus, imprime estas verdades no tecido sensível da nossa consciência e não permita, Senhor, não permite, ó Pai, que elas saiam de nossa consciência e de nossa consideração. Não nos dê descanso, ó Senhor, dentro de nós, até encontrarmos um lugar de arrependimento, até encontrarmos a paz com o nosso Criador e sermos restaurados àquela criação original. Vem e faz-nos ver o nosso estado e a nossa real necessidade. Ouve o clamor de cada coração arrependido. Ouve, Senhor, ouve na Tua misericórdia e bondade, e dá uma resposta de paz. E se somos duros e insensíveis, quebra o nosso orgulho antes que seja tarde e transforma este monstro do orgulho em milhões de pedaços e põe toda a nossa dependência e confiança no Senhor Jesus e o destino de nossas almas em seus braços, em seu sacrifício. Nós te rogamos estas coisas em nome dele e para o teu louvor oramos. Amém.